Olá, eu semana passada comentei que eu peguei um tremenda numa sinusite porque eu passei 6 horas numa gravação e o ar-condicionado mega gelado. Então, o que que foi isso, né? Na verdade, eu fui na gravação do programa Conversa com o Bial, que era sobre o Yuval Harari, mas como a gravação não é só de um programa, eu tive que assistir 3 programas, né? Foi um convite da Márcia, que eu queria agradecer, que foi muito legal, e que o meu irmão que me indicou. E por que que ele fez isso? Porque eu não paro de falar do Harari, né? Na verdade, quem é esse cara e por que que eu tenho tanto interesse nele, né? O Harari, ele é um historiador e filósofo da Universidade de Jerusalém, em Israel. Ele tem hoje 41 anos, nasceu em 79, e em 2011, com apenas 32 anos de idade, ele escreveu um livro que tem revolucionado aí o, o meio de intelectuais, de pensadores, de formadores de opinião, de grandes personalidades, de grandes executivos, grandes líderes mundiais, né? O Sapiens, que é esse livro, conta de uma maneira totalmente diferente a história da humanidade. O que o Yuval fez foi tentar explicar como de 1 milhão de humanos a 70 mil anos atrás, que eram originários de um insignificante macaco africano, a gente evoluiu e dominou os outros seres vivos, nos tornando os mestres, os master, né, de todo o planeta. Esse livro foi lançado, que nem eu falei, em Israel em 2011, em hebraico, se tornou um tremendo de um best-seller, e ele é baseado nas aulas que ele dava na universidade. Era a forma como ele interagia com os estudantes, e isso acabou virando o livro, né? O livro fez tamanho sucesso, virou best-seller em Israel, que foi traduzido em 30 idiomas. A partir de 2014, ele pôde ser lido em inglês, alemão, japonês, né? E a partir de 2015 já era considerado best-seller nesses países, e desde o ano passado a gente tem aí, acho que foi o ano passado, a versão em português. Além do Sapiens, e por causa do Sapiens, o Yuval acabou escrevendo um novo livro que se chama Homo Deus, que eu acho até mais interessante do que o Sapiens, se bem que, né, os dois são muito legais, né? Então, eu vou contar um pouquinho do que é o livro, porque o que acontece? O livro, ele é enorme, ele é difícil de ler, então eu acho que tem um monte de gente que comprou, mas ainda não teve paciência de ler o livro. Eu vou dar uma geral aí para vocês terem um pouquinho de informação, né? Ele explica, né, que o sucesso do ser humano não está relacionado com o alcance individual que cada pessoa pode obter, e sim no seu poder coletivo. O que é mais interessante do que ele fala é que a gente é a única espécie de colaborar com flexibilidade em grandes números. O mais interessante do Yuval é justamente isso. Ele tem uma forma de enxergar a história e de traduzir ela pra gente que vem bastante dessa formação filosófica dele, né? Então ele não enxerga só a história como dados históricos, né? Ele analisa isso e ele traduziu isso de uma outra forma, e é isso que tem chamado tamanha atenção das pessoas, né? Então essa explicação que ele dá é o seguinte: as formigas, elas conseguem colaborar em um grande número e até dezenas de milhares de formigas, né? Você vê formigueiros gigantes, né? Tinha até um aqui no Ibirapuera, no zoológico, que era o máximo, né? Mas acontece que elas não são nada flexíveis, elas seguem um líder e acabou, é aquilo ali. O chimpanzé já consegue colaborar com uma certa flexibilidade, mas não em grande número, né? Enquanto que o ser humano pode cooperar com milhões de desconhecidos. E aí vocês vão começar a entender o que ele quer dizer com isso, né? Então, qual que é o segredo do ser humano, né? Por que a gente consegue convencer tantas pessoas em cima de uma mesma história? Ele chama isso da nossa imaginação. A nossa imaginação faz com que a gente tenha a habilidade de criar histórias e contar essa história para que outras pessoas acreditem nelas. Assim, se uma história é bem contada, ela pode cativar milhões e milhões em atenção. Essa história pode ser, por exemplo, um dogma de uma religião, as bases de uma filosofia política, de esquerda, de direita, de centro, seja lá que tipo de política, ou de um grupo terrorista radical.
A gente, na verdade, é um bando de acreditadores de histórias, né? E foi assim que a instituição do Estado, da igreja, da moeda, das fronteiras foram inventadas pelos homens, né? Que são exemplos dessas histórias e que milhões de pessoas acreditam, né? Então, assim, a gente estabelece que um pedaço de papel, e se ele for verde é melhor ainda, vale um determinado valor e todo mundo acredita. E o nosso poder de manada é muito maior e isso que tornou a gente o rei do universo. Como diria meu sábio sobrinho Pepe, pelo menos até agora, né? Pelo menos a gente é líder até agora, né? E o Harari estuda exatamente isso. Como no passar desses milhares de anos a gente inventou essas histórias e por que algumas histórias a gente acredita e outras não, né? Então esse é só um exemplo bem complexo e profundo de como o Harari transforma uma aula de história em uma verdadeira revolução filosófica do que a gente entende sobre absolutamente qualquer coisa, né? O Harari, ele tem plena ciência que a forma como ele entendeu a história e que ele conta para você e ele te ensina, cada historiador vai te contar de uma maneira diferente, ou seja, essa é a forma como ele vê, né? Não quer dizer que é uma verdade absoluta, mas o interessante é justamente a fluidez do raciocínio dele, da lógica e essa originalidade em ensinar. No Sapiens, ele começa explicando que a gente teve três revoluções, né? A primeira foi a revolução cognitiva, onde o Homo sapiens evoluiu de 70 mil anos em 70 mil anos e passou a pensar de 1 bilhão de anos até 70 mil anos. Qual foi a diferença do Homo sapiens nesse período? Ele passou a pensar, passou a se comunicar, passou a aprender. E essas habilidades cognitivas que deram um tremendo poder aos sapiens ao ponto dele se tornar o mais importante animal do planeta. A segunda revolução foi a agricultura. E ela aconteceu há 12 mil anos atrás. Foi quando o Sapiens passou a domesticar os animais e a cultivar plantas. E ele estabeleceu pequenas vilas e dessas vilas começou a criar cada vez sociedades mais complexas. As cidades, os reinos, os impérios, a igreja, o Estado, que a gente conhece hoje de país e fronteiras, né? E a terceira revolução, que é onde ele termina os Sapiens, e é desse ponto, né, do século XXI, que ele escreve o Homo Deus, aconteceu há 500 anos atrás. Foi quando o Sapiens ganhou cada vez mais poder e evoluiu o conhecimento sobre a natureza e sobre a vida humana ao ponto de poder até mudar o curso da vida, né? Então, assim, por 4 bilhões de anos, a vida na Terra era organizada por seleção natural, mas o conhecimento genético, o machine learning, a inteligência artificial, a biotecnologia e todo o avanço da ciência pode mudar totalmente o modo da vida na Terra e no universo em 2 séculos. O Harari é um pouco dramático, ele acha que o mundo pode acabar, ele fala bastante no final das profissões, ou seja, nem tudo eu acho que a gente precisa olhar sobre esse olhar catastrófico, primeiro porque a gente não vai viver 2 séculos, né? Vai viver menos, e dentro do meu assunto presentismo, eu não nego que existam previsões futurísticas, eu não nego a importância da gente saber as coisas, mas eu acho importantíssimo a gente criar pilares de sustentação para a gente viver bem o presente, justamente para a gente não se contaminar com essa ansiedade do que pode vir a acontecer no futuro, né? E tudo o que está acontecendo pode te trazer, na verdade, um monte de oportunidades, desde que você preste atenção. Uma das coisas que o Harari fala que é super interessante é a forma como ele analisa os números, né? Então ele diz, uma das coisas que ele diz é que a fome ainda existe não por uma questão de faltas de recursos, mas sim por um problema político. Hoje em dia a gente tem muito mais gente obesa no mundo do que pessoa passando fome. A mesma maneira, ele diz que o suicídio e o açúcar mata muito mais que a guerra, e ele demonstra isso através de números, né? Então, se você tem interesse em saber um pouco de uma outra forma o que está acontecendo no mundo, dá uma lida em Sapiens, dá uma lida em Homo Deus. Se não tiver paciência, assiste alguma entrevista dele. Essa entrevista do Conversa com o Bial foi bem bacana. O Bial foi até Israel, gravou o programa com ele. No programa, ele trouxe um neurocientista para discutir com ele o que aconteceu nessa entrevista, mas tem um monte de entrevista na internet, no TED, no YouTube, para vocês conhecerem esse grande pensador. Hoje em dia eu tenho muito interesse em ouvir pessoas que estão enxergando o dia
de hoje. Claro que a gente ainda consegue se basear em alguns filósofos do começo do século, né, ou do final do século XIX, começo do século XX, mas hoje é importantíssimo a gente ver as pessoas que estão falando das atualidades. Por isso que nunca foi tão acessado e tão requerido, né? Esse monte de gente que é filósofo, você vê aí o Cortella, o Karnal, o Clóvis de Barros Filho, o Forbes, tem um monte de gente bacana que a gente pode ouvir, com ideias bacanas. Eu tô falando até aqui no Brasil, nem precisa ser fora. O Zygmunt Bauman acabou de morrer, mas o próprio Harari, né? Ou seja, nós estamos precisando de embasamento para dar conta com o que vem por aí, tá, gente? Mas mesmo assim, eu ainda acredito no presentismo, eu ainda acredito no positivismo, eu ainda acredito que a gente consegue, através de alicerces simples, né, no nosso dia a dia, melhorar a nossa qualidade de vida agora, né? Porque o que importa é o agora. Depois a gente não sabe lá muito bem o que vai acontecer, não, hein? Então, um beijo e... eu ia mostrar, se vocês... É que eu falei tanto que o computador desligou, né? Eu ia mostrar, olha, eu lá no... Opa, lá no programa, eu não sei quando que vai pro ar, mas de repente vocês me veem lá no Bial, hein? Dá um grito, Esther aí, beijo, tchau.